Eu estou aqui hoje porque há mais de 10 anos eu sou visitado por uma mesma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: como pessoas comuns atingem resultados incríveis nas mais diversas áreas? Ou melhor, como pessoas comuns atingem resultados incríveis a partir de recursos muito simples, que sempre estiveram disponíveis, mas que a maioria das pessoas simplesmente ignorava esses recursos? A todo momento eu sou visitado por exemplos do tipo: como um homem sozinho, sem equipe, sem recursos especiais, deixa a Nova Zelândia, larga tudo, atravessa meio mundo para ir para os Estados Unidos, um país super competitivo, rico em recursos, para quebrar o recorde mundial de moto velocidade várias vezes. Mas o que eu não disse é que esse homem é um sexagenário, pobre, cardíaco, meio surdo. Tudo que ele tinha era um galpão, onde ele passava os seus dias mexendo nessa moto, com mais de 20 anos de uso, cuja velocidade original não chegava a 90 km por hora, e que utilizava uma rolha de garrafa de conhaque como tampa do tanque de combustível. Como isso é possível? Ou, como um professor, a partir de $27, cria um banco. Esse banco hoje empresta dezenas de bilhões de dólares em diversos países do mundo. E o mais interessante é que os clientes desse banco, eles não assinam contratos, eles não oferecem garantias, porque são pessoas carentes. Ele criou um banco para pessoas carentes, que não têm garantias a oferecer. E o professor que virou banqueiro ainda ganhar o Prêmio Nobel da Paz, $27. Ou, como um ugandês que fugiu do seu país, por conta de uma sangrenta ditadura que se instalou por lá, acabou morando nos Estados Unidos e se torna uma referência mundial de sustentabilidade, e tudo isso a partir de um sabonete que deixaram no quarto do hotel dele e que ele achava inadmissível que fosse trocado todos os dias. Qual é o segredo dessas pessoas? O que elas fazem de diferente? Qual é a água que elas bebem? Porque eu e outras pessoas também querem entender essa fórmula. Mas antes de contar o segredo dessas pessoas, eu quero contar uma historinha do Newton Bonder, que é a seguinte: na Idade Média, num vilarejo, uma criança foi encontrada morta. E imediatamente acusaram um homem de ter sido assassino. Ele foi preso e ficou desesperado. Ele era inocente e sabia que tinha sido vítima de uma grande conspiração e que fariam qualquer coisa para que ele fosse enforcado. Bom, chegou o dia do julgamento e o juiz, associado aos conspiradores para condenar aquele pobre homem, quis fingir que daria a ele uma oportunidade de demonstrar sua inocência. E fez o seguinte: perguntou: o senhor é um homem de fé? Ele disse: sim, excelência, eu sou um homem de muita fé. Então é muito simples. Eu vou escrever num pedaço de papel a palavra inocente, em outro pedaço de papel a palavra culpado. Você mesmo escolherá o seu destino, você mesmo dará a sua própria sentença. Ótimo, pelo menos 50% de chance, né? Errado. O homem começou a suar frio porque ele sabia que aquilo tudo era uma grande encenação. Os dois papéis tinham a inscrição culpado. As chances de 50% acabaram de cair para zero. Estatisticamente não tem como ele sair livre dessa, porque o papel inocente não existe. Mas com brilho nos olhos, ele avançou nos papéis, pegou qualquer um deles e engoliu. Lógico, todo mundo gritou: oi, agora? O que nós vamos fazer? Como vamos saber? Calma, basta ver o que diz o outro papel, que saberemos que eu escolhi o seu contrário. Com um simples toque de sagacidade, ele transformou a certeza da condenação na certeza da absolvição. Ele transformou 0 em 100%. E tudo que ele precisou para fazer isso estava bem ao alcance das suas mãos, literalmente. Era uma solução simples. Bom, mas na vida real as coisas não funcionam assim. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos desafios, questões complexas, desafios aparentemente impossíveis, não têm soluções simples
bem ao alcance das nossas mãos, não é mesmo? Será? Eu vou dar 3 exemplos disso que eu estou falando. O primeiro tem a ver com o fato de que ainda há no mundo hoje, a essa altura do campeonato, mais de 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à energia elétrica. No Malawi, por exemplo, 98% da população não tem energia elétrica. Mas, se houvesse uma maneira de oferecer energia elétrica para populações de países carentes, num curto espaço de tempo, sem dispor de investimentos financeiros ou tecnológicos e de forma gratuita. Não dá, isso não é possível. Oferecer energia elétrica de forma rápida, gratuita, sem realizar investimentos financeiros e tecnológicos, é uma equação impossível. Mas, apesar desse problema atingir tantas pessoas em tantos lugares do mundo, foi uma adolescente pobre do Malawi que encontrou uma alternativa para essa equação aparentemente impossível. Houve uma grande seca no Malawi, e ele se lembra que o pai dele, depois que muita gente morreu, ficava parado em silêncio, olhando toda aquela terra devastada pela seca, e ele pensou: acho que o meu futuro vai ser como o do meu pai. Ele não tinha dinheiro para pagar a escola, então ele ficava na biblioteca do vilarejo folheando livros e revistas. E foi numa dessas revistas que ele viu a foto de moinhos de vento. E ele pensou: moinho de vento produz eletricidade, pode bombear água. Está aí a solução que a gente precisa para o nosso desafio, para mudar a nossa realidade, e partiu imediatamente para o seu projeto. Ele pegou pedaços de madeira, uma hélice velha de motor de trator, um dínamo velho de bicicleta que ele encontrou no ferro velho, e o resultado, depois de muito trabalho, foi esse moinho. Suficiente para fazer acender 4 lâmpadas e fazer funcionar 2 rádios. 4 lâmpadas e 2 rádios numa região totalmente desabastecida de energia elétrica é uma grande revolução. Aquele vilarejo tinha uma bomba d'água, mas não era usada porque não havia energia. Então ele construiu um segundo moinho e pela primeira vez aquela comunidade teve acesso à água potável. Outra grande revolução. E outros moinhos vieram para transformar a realidade de forma significativa, amigos, vizinhos e etc. A equação era impossível, a solução era simples, o recurso já estava lá, mas a maioria das pessoas simplesmente ignorava. Deu trabalho construir um moinho? Imagino que tenha dado muito trabalho. O segundo exemplo diz respeito ao fato de que no continente africano ainda há milhares de minas terrestres herdadas de períodos de guerra. Como se não fosse suficiente a tragédia de crianças e adultos morrendo ou sofrendo amputações por conta dessas minas, as pessoas não podem plantar. A terra é fértil, agricultável, mas ninguém toca, porque não conseguem se livrar dessas minas. Como os países são carentes, eles ficam dependendo sempre de ajuda internacional. Mas se houvesse uma maneira de, num curto espaço de tempo, eliminar essas milhares de minas terrestres que estão abandonadas em países africanos de uma forma quase gratuita. Não dá. Essa é uma equação impossível. E apesar desse problema incomodar políticos e pessoas de várias partes do mundo, foi um desenvolvedor de produtos que nasceu na Bélgica, que mudou para a Tanzânia, que encontrou uma alternativa para essa equação. Ele pensou o seguinte: ora, qual o recurso que eu tenho aqui em abundância, gratuito, que eu posso usar para vencer esse desafio? Ele viu muitos ratos por lá. E ele se lembrou de quando ele era criança, ele brincava de treinar camundongos. Ratos são treináveis. E o olfato, o faro dos ratos, é superior ao dos cães. Ora, se eu posso usar cães para farejar drogas ou encontrar pessoas embaixo de escombros, eu posso usar ratos para dizer onde estão essas minas terrestres, utilizando o faro. E uma vez que eu encontrei o lugar da mina, retirar não é o problema, retirar é fácil. Então, ele criou um método para ensinar pessoas a treinarem ratos para encontrar minas terrestres. O problema era impossível, a solução já estava disponível, mas sendo ignorada por muitas pessoas. Imagino que dê muito trabalho treinar ratos.
Terceiro e último exemplo. Bom, pouca gente aqui deve se lembrar, mas em 1989 houve um acidente na costa do Alasca com um navio petroleiro chamado Exxon Valdez. O Exxon Valdez despejou na costa do Alasca milhões de litros de óleo, desastre ambiental total. Apesar de se ter investido mais de 2 bilhões de dólares, até hoje é possível encontrar petróleo do Exxon Valdez na costa do Alasca. A empresa conseguiu tirar mais ou menos só 18% do óleo. Bom, então, vamos criar uma equação impossível para esse problema. Como, num curto espaço de tempo, eliminar todo o óleo da costa do Alasca e, ainda por cima, economizando boa parte dos 2 bilhões de dólares. Ora, se isso fosse possível, alguém já tinha feito. Bom, não dá para fazer. Apesar desse assunto preocupar PhDs, especialistas, biólogos, foi um cabeleireiro do Alabama que encontrou uma alternativa para esse problema. Ele estava assistindo pela televisão as imagens do acidente e viu as lontras impregnadas, com a pelagem impregnada de óleo. Ele falou, nossa, parece até que a pelagem das lontras absorve o óleo. Eu trabalho com cabelo, faço tintura no cabelo, até lembro às vezes o cabelo cheio de tintura. Será que cabelo humano também absorve óleo? E ele fez uma experiência muito simples. Ele recolheu os cabelos que estavam no chão do seu salão de beleza, colocou dentro de uma meia, pegou um balde, encheu de água, jogou no balde 4 litros de óleo lubrificante e jogou a meia com cabelos dentro do balde. O resultado, em 2 minutos, água cristalina. Um teste em larga escala mostrou que 630 mil quilos de cabelo teriam resolvido em 2 semanas o que o Exxon Valdez não resolveu em 30 anos, e economizando boa parte dos 2 bilhões de dólares. Bom, mas onde é que nós vamos arrumar 630 mil quilos de cabelo? Essa é uma outra história. Mas a solução para esse problema existia, a equação era impossível, a solução, o recurso para essa solução era simples, já estava lá, mas a maioria das pessoas simplesmente ignorava. Então, a partir desses exemplos, nós podemos dizer o seguinte: sim, também na vida real, equações aparentemente impossíveis, problemas que parecem solúveis, podem ter uma solução simples, bem ao alcance das nossas mãos, com recursos já disponíveis para isso. 2, qualquer pessoa tem a capacidade de resolver equações impossíveis, um cabeleireiro, um garoto pobre, qualquer pessoa, um desenvolvedor de produtos. Isso não é um monopólio de pessoas com 5 PhDs, que falam 5 idiomas, ou estudaram nas melhores universidades. As pessoas com essa capacidade de transformar o que parece impossível em possível estão aqui hoje. Elas estão dentro das empresas, das organizações onde a gente atua, elas estão dentro das nossas casas, prontas para utilizar essa capacidade de mudar a realidade de modo extraordinário. Bom, mas se todas as pessoas têm essa capacidade, por que só algumas, poucas utilizam? É verdade. Só 5% das pessoas utilizam a sua capacidade de transformar algo que parecia impossível, impossível. Muito se fala em desperdício, mas esse é o maior desperdício do mundo. Vocês já imaginaram quantas transformações nós teríamos na sociedade, no mundo, se em vez de 5 fossem 15, 30, 40% das pessoas, viveríamos num outro mundo muito mais próspero. O que essas pessoas fazem de diferente? Qual é o segredo dessas pessoas? Bem, após 10 anos analisando, observando e pesquisando essas pessoas, a boa notícia é que a grande diferença entre elas e as outras está no campo das atitudes. E é uma boa notícia, porque a atitude a gente pode mudar. Agora, a principal diferença está mesmo no campo de partida, no momento em que essas pessoas vão definir quais são os seus desafios, quais são as suas metas, as suas equações impossíveis. Para as pessoas do grupo dos 5%, um objetivo, uma equação precisa ter alguns ingredientes. Ela tem que estar repleta de propósito e significado, ela tem que ser relevante e transformadora, e ela tem que despertar uma ligação emocional com quem vai resolver essa equação impossível. Porque quando esses elementos estão reunidos, a pessoa é tomada pela curiosidade. E quem está tomado pela curiosidade não descansa. Elas não querem falar sobre outra coisa, elas não querem estar em outro lugar, elas querem somente continuar se dedicando àquela equação impossível, àquele desafio. E aí produzem 10 vezes mais que uma pessoa comum, são até 10 vezes mais criativas
Einstein dizia: eu não tenho nenhum grande talento, mas eu tenho imensa curiosidade. Porque essas pessoas não querem fazer outra coisa. Elas não encontram caminhos, trilhas prontas, então elas acabam criando coisas inéditas, até porque elas não têm medo de serem ridicularizadas, dizendo: olha, eu estou treinando ratos ou eu estou recolhendo cabelos para atuar ambientalmente. Já tentaram perseguir uma meta com esses elementos? Uma meta inspiradora? Ofereça a uma pessoa uma meta inspiradora. Uma pessoa comum te devolverá um resultado extraordinário. Bom, o garoto pobre do Malawi hoje participa de conferências sobre o clima. Ele se formou nos Estados Unidos, escreveu um livro que é de leitura obrigatória em diversas universidades americanas. E quem quiser saber mais sobre ele, basta acessar o TED, porque o depoimento dele está aqui. Bom, o desenvolvedor de produtos que nasceu da Bélgica criou uma ONG. Essa ONG tenta multiplicar esse conhecimento, esse método de treinar ratos, que já foi usado em mais de 10 países, mudando a realidade de modo extraordinário e ajudando as pessoas a vencerem a fome. E o cabeleireiro do Alabama, patenteou a sua ideia, já criou alguns produtos que já estão sendo usados em vias navegáveis para despoluição, e se descobriu que o mesmo cabelo pode ser usado até 99 vezes no processo de despoluição. E uma ONG foi criada para... Lembra quando a gente falou, onde eu vou arrumar tanto cabelo? Uma ONG foi criada para recolher cabelos pelos salões de beleza, para que quando alguma coisa parecida vier a acontecer, tudo já esteja pronto. Uma equação impossível repleta de propósito e significado, que seja relevante e transformadora, que crie um vínculo emocional com quem vai resolver esse desafio. Esses são os ingredientes que fazem com que pessoas comuns transformem, atinjam resultados incríveis. Por isso é urgente fazer com que um número cada vez maior de pessoas utilize essa capacidade de transformar 0 em 100%, nas mais diversas áreas, utilizando recursos que já estão disponíveis. Porque, como nós vimos, quando uma única pessoa encontra a grandeza, toda a sociedade evolui, todo mundo ganha, porque o impacto das ações deles é muito grande. Como fazer isso? Essa é a minha equação impossível. Obrigado.